Queria cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui diante da presença do Deus Todo-Poderoso para transmitir assim aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Estamos em um tempo que nós estamos buscando, orando a face do Senhor, e neste período de 24 horas de oração, 24 horas que a Igreja do Senhor está buscando a sua presença, temos por costume de a cada dia, no momento em que nós finalizamos a oração, de tirar uma palavra, e a cada dia Deus tem assim nos surpreendido. A cada dia Deus tem mostrado o seu poder, a sua graça sobre as nossas vidas. E uma dessas palavras reveladas que Deus assim nos deu, está no livro de Neemias, no capítulo de número 4, versículo de número 15, e eu quero que você acompanhe comigo, que diz assim a palavra do Senhor. Neemias, no capítulo de número 4, versículo de número 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos o que Deus tinha assim frustrado, o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos, couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, cinta, e assim edificavam. Os que tocavam trombeta estavam junto de mim. Disse eu aos nobres magistrados, ao resto do povo: grande e extensa é a obra, nós estamos no muro. Assim trabalhamos na obra, a metade empunha as lanças, desde o arraiar até o dia, até as estrelas. Também, neste mesmo tempo, disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Através desta mensagem, eu gostaria assim, em nome de Jesus, de deixar para a meditação da igreja, do povo de Deus, porque bem sabemos que o que aconteceu com o povo de Israel, com o povo de Judá, houve o período em que o rei Nabucodonosor, invadindo Jerusalém, invadindo Judá, assim aconteceu três coisas. A primeira coisa é que quando eles invadiram, alguns que estavam em Jerusalém não desistiram, lutaram, foram assim bravamente até o fim, para realmente segurar aquilo que era de herança, aquilo que eram deles. Mas houve a profecia do profeta Jeremias que todos seriam assim levados para o cativo. Só que alguns resistiram e morreram. O segundo grupo que aconteceu foi o grupo daqueles que ficaram sem alimentos, ficaram com fome, ficaram sem nada. E o terceiro grupo é o que nós chamamos o grupo dos selecionados, ou seja, o rei Nabucodonosor, juntamente com os seus chefes, eles não levavam para ser escravos qualquer um, não. Eles levavam homens inteligentes, eles levavam homens fortes, belos, e assim eles fizeram ali as suas escolhas, tanto que mais para frente nós vamos entender que Daniel, que tinha assim um espírito excelente, e principalmente também Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram o nome babilônico que deram para eles naquele lugar, e assim homens que trabalhavam para o rei Nabucodonosor e eram homens inteligentes. Mas o que eu entendo com isso? Nós vemos aqui que
quando aconteceu que Jerusalém foi totalmente devastada, as portas foram queimadas, os muros foram caídos ao chão. Naquele momento houve uma grande tristeza, e alguns acabaram também fugindo, que foram assim, o quarto grupo, vamos dizer, o grupo que saíram fugitivos e saíram correndo, e um desses foi o irmão de Neemias. No capítulo de número 1, no versículo de número 2 em diante, a palavra do Senhor diz assim, para nossa meditação: é que veio Anani, um dos meus irmãos, e algum de Judá. Então perguntei pelos judeus que escaparam, os que fugiram, que foram levados também aqueles para o exílio, e os que estavam em Jerusalém. E disseram o restante que não foram levados para o exílio, e se acharam na província, estão em grande miséria, desprezo, e os muros de Jerusalém foram derrubados, e as suas portas foram queimadas. O versículo de número 4 da palavra de Deus diz assim, que Neemias, quando ele ouviu esta notícia, ele assim se assentou, e ele começou a chorar. Ele começou a derramar as suas lágrimas diante da presença do Senhor. Porém, naquele momento, foi um momento também que a Bíblia vai dizer que ele se assentou e chorou, lamentou por alguns dias, mas ele também orou, ele também jejuou, e ele buscou a presença do Senhor. O interessante é que neste período, alguns teólogos, historiadores dizem que Neemias, ele orou e jejuou há cerca de quase 90 dias, buscando a presença do Senhor, buscando a face do Senhor. E nos últimos versículos do capítulo de número 1 de Neemias, você vai entender que Neemias, ele vai fazer a oração, e na sua oração, ele não vai colocar a culpa nos seus irmãos, ele não vai colocar a culpa nos seus pais, mas ele vai dizer também, assim como Daniel no capítulo de número 9, ele vai dizer: Senhor, eu e minha casa pecamos contra ti. Ele não vai colocar a culpa no seu próximo, no seu irmão, mas ele vai tomar assim a culpa e vai dizer: Senhor, nós pecamos contra ti. E naquele momento ele começa a orar, ele começa a buscar a presença do Senhor. Neemias estava na fortaleza de Suzã, ele trabalhava para o rei Artaxerxes, ou seja, ele era copeiro do rei, ele não era profeta, ele era um trabalhador, ele estava ali trabalhando no palácio, e ele era o copeiro do rei. Mas mesmo sendo um copeiro, mesmo sendo um trabalhador, e a Bíblia diz que Deus nunca vai chamar o desocupado para a sua obra, Deus não tem negócio com preguiçoso. Naquele momento então, Deus agora, ele vai vocacionar Neemias para a obra do Senhor. Ele diz: Senhor, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar os meus irmãos, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar a obra do Senhor. E no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 8, olha o que diz a santa e gloriosa palavra do Senhor Jesus. Neemias então, ele vai agradecer a Deus, e ele vai pedir cartas, versículo de número 8, como também cartas para Asaf, guarda das matas do rei, para que me deem madeira e vigas e portas da cidade e do templo para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão de Deus era favorável, ou a boa mão de Deus era comigo. O que acontece? Neemias, sabendo tudo o que tinha acontecido, ele fica um pouco triste. E todo copeiro do rei, ele tinha que se apresentar diante da presença do rei com um semblante alegre, com um semblante de alegria, de regozijo. Só que o rei
olhando para Neemias e vendo que Neemias estava triste, perguntou para ele, disse: Neemias, por que que o teu semblante está triste? Por que que o teu semblante está desta forma, está desta maneira? Ele vai dizer: meu Senhor, é porque a casa de meus pais, Jerusalém, foi totalmente devastada. Não tem assim, ó rei, condições. Os meus irmãos estão lá em miséria. Eu te peço que, se o Senhor deixe eu ir até lá e reconstrui aquela cidade, restaure aquela cidade, então o rei vai dizer: você pode ir sim, eu lhe dou agora autorização. Só que Neemias, quando ele vai orar a Deus, ele vai agradecer a Deus, não é na frente do rei, mas em espírito, acredito eu assim. Ele vai agradecer a Deus porque o rei então lhe dá a autorização, mas além da autorização, ele também vai usar de sabedoria ou estratégia. Ele vai dizer: rei, eu te peço uma coisa, eu peço que o Senhor me dê cartas, eu peço que o Senhor me dê cartas de autorização, para que eu possa chegar lá, e quando eu chegar lá, vou consultar o prefeito, o governador, os magistrados, os homens que trabalham com madeira, para que onde eu chegar e me apresentar, eu terei autorização da tua parte. Então o rei disse: pode ir, Neemias, e eu vou assinar as cartas de autorização. Ei, meu irmão, igreja do Senhor, deixa eu te falar uma coisa esta noite, abrir aqui um parênteses, em nome do Senhor Jesus. O Senhor neste momento está entregando na minha mão e na sua mão cartas de autorização. Ei, em nome de Jesus, a obra do Senhor, ela vai ser feita da maneira que tem que ser feita, mas, aleluia, assim como Neemias teve a estratégia de pedir cartas de autorização, e o rei deu cartas de autorização, assim também é o nosso Deus. Neste momento, Ele está dando cartas de autorização, e nós iremos fazer a obra do Senhor como verdadeiramente tem que ser feita. Então, quando ele agora pega as cartas de autorização, ele vai para fazer a obra, para fazer a missão e para cumprir assim o ID do Senhor. Quando Neemias, ele está chegando no capítulo de número 2, os últimos versículos, que Neemias está chegando em Jerusalém, olha o que eu vejo aqui, irmãos. Ele já não chega em cima de um cavalo branco. Neemias, ele não chega se apresentando, falando: olha, Deus me enviou até aqui para falar para vocês que certamente eu vou restaurar, eu vou levantar. Não, naquele momento, Neemias, a primeira coisa que ele faz, antes dele se apresentar diante do povo, diante daqueles que ficaram em Jerusalém, a primeira coisa que ele faz, ele se levanta de madrugada, ele vai andando, montado em cima de um jumentinho, e naquele momento que ele vai andando, vendo as condições que estavam acontecendo, montado em cima do jumentinho, a primeira coisa que ele analisa é como é que está a situação. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Neste momento, a primeira coisa que você tem que entender é como é que está a situação, para depois você começar a resolver os problemas. Então, aleluia, quando Neemias, ele começa a analisar e ver a situação, o que ele vai fazer agora? Ele vai chamar o povo, ele vai reunir o povo, e no momento que ele está chamando, reunindo o povo, naquele momento, ele diz assim para os irmãos: olha, meus irmãos, eu não tenho capacidade para fazer esta obra, eu não tenho assim como fazer esta obra, mas se eu
ajuntar as minhas mãos com as suas mãos, nós vamos conseguir vencer. Se eu e você esforçarmos as nossas mãos para fazer a obra do Senhor, certamente vai acontecer sim. Quem sabe alguém se levanta e diz: ô Neemias, mas deixa eu te falar, nós vamos ter afrontas, alguém vai se levantar para querer atrapalhar a obra do Senhor. Aí Neemias diz: olha, não se preocupe, porque eu vou contar para vocês tudo o que está acontecendo. E quando ele conta tudo o que estava acontecendo, o que aconteceu, o propósito que ele fez, o rei então lhe deu assim cartas de autorização. Ele disse: meus irmãos, vamos fazer a obra. Por quê? Porque o rei já me deu cartas de autorização. Se alguém quiser se levantar, eu vou mostrar a carta e dizer: foi o rei que me mandou para esta obra. Então naquele momento agora, eles vão começar a retificar o muro. Eles vão querer agora levantar novamente, tapar as brechas do muro. Mas no capítulo de número 3, nós vamos ver que alguns acabam até indo junto com Neemias e diz: não, nós vamos lá, vamos te ajudar, vamos fazer mesmo. Vamos assim executar e fazer a obra do Senhor. Eles fazem todo o preparativo, mas bem sabemos, meus irmãos, que aquele que se levanta para a obra, o inimigo sempre vai se levantar. O inimigo sempre vai querer jogar um balde de água fria, ou querer fazer você recuar, quando você está naquele fervor, naquele vigor, naquele momento. Então, no capítulo de número 4, nós vemos agora em que os adversários começam a se levantar. E quem era um desses adversários? Sambalate e Tobias e Gésem. Naquele momento, Sambalate, olhando e vendo o que os judeus estavam fazendo, ele então chama Tobias e diz assim: ô Tobias, o que fazem esses fracos judeus? O que eles acham que estão fazendo, querendo reconstruir, querendo levantar os muros e o templo em Jerusalém? O que esses fracos judeus estão fazendo? Então Tobias diz: ah, Senhor, não se preocupa não, meu Senhor, eles estão aí tentando restituir, tentando edificar os muros, mas não vão conseguir não. Se vir uma pequena raposa e se filtrar diante deles, certamente cairão, certamente não prevalecerão, e logo vão desistir, logo vão parar. Mas mal sabias o adversário, mas mal sabia Sambalate, Tobias e Gésem, que o próprio Deus estava no controle da situação. Ei, meu irmão, ei, igreja do Senhor, o próprio Deus está na direção, e quando Deus está na direção, não tem inferno, não tem ninguém. Pode se levantar 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Então naquele momento, quando se levanta para confrontar, para assim tentar parar a obra do Senhor, Neemias, sabendo desta situação, então Neemias agora vai tomar algumas medidas. Por quê, irmãos? Porque quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, Deus nos revela acerca daquilo que nós temos que fazer, e foi isso que aconteceu com Neemias. Neemias agora, ele vê que os adversários estão se levantando, ele vê que os adversários, a fúria do inimigo está se levantando. O que ele vai fazer? Ele vai começar a tampar as brechas, em nome de Jesus. Estamos em propósito, estamos em obra. Irmãos, a igreja, o templo, aleluia, pode estar fechado, mas a boca do crente não está não, aleluia, porque a igreja de Cristo não é essas 4 paredes. A igreja de Cristo, ela é viva, e como igreja viva, Deus nos deu estratégia para proclamar e anunciar o nome. Então, em nome de Jesus, acorda, desperta, porque Deus te escolheu para fazer a obra dele. E naquele momento, Sambalate diz: ô Tobias, faz o seguinte,
chama Neemias para vir descer até aqui, tomar um café comigo. Convide ele para descer até aqui, até a minha tenda aqui, para que nós possamos conversar e bater um papo. Meu irmão, quem realmente está fazendo a obra não tem tempo de ficar tomando café no vizinho. Quem tem tempo de fazer a obra não tem tempo de parar. Naquele momento, Neemias então manda a ordem, diz: olha, diga para Sanbalates que eu não tenho tempo, eu tenho que edificar a obra do Senhor e eu não posso parar. Aquilo se indignou de uma tal forma Sanbalate, que ele diz: espera aí, ele não vai descer até aqui, ele não vai vir não, então nós vamos parar esta obra, vamos nos infiltrar e vamos parar esta obra, vamos fazer de tudo para parar esta obra. Só que a obra não era de Neemias, a obra não era daquele povo que estava ali, a obra ela é do Senhor, e quando a obra ela é do Senhor, ninguém pode parar. E naquele momento, quando ele ficou indignado, diz: não pode entrar, se filtra, faz qualquer coisa, mas para aquela obra. Deus então revelou para Neemias e disse para Neemias: olha tudo o que estava para acontecer. Neemias então, ele toma a estratégia, ele diz: então nós vamos armar o povo, mas a obra de Deus não pode parar. Enquanto isso, que um vai estar com uma enxada na mão, o outro vai estar com a espada na outra. Enquanto isso, que um vai estar com uma foice na mão, o outro vai estar com uma lança na outra. Enquanto isso, que uns estão ali carpinando, outros vão estar ali com o escudo protegendo, armados com arco e flecha, mas a obra do Senhor ela não pode parar. Então naquele momento, Neemias agora, ele vai armar o povo, porque era o tempo do povo se armar. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, em nome de Jesus, nós temos que estar armados, nós temos que estar diante da presença do Senhor, nós temos que estar diante da face do Senhor, armados diante da presença dEle, porque Deus, aleluia, aleluia, nesses últimos dias, está levantando o seu povo, está levantando a sua igreja, em nome de Jesus. Quem não ora, vai começar a orar, quem não jejua, vai começar a jejuar. Por quê? Porque a igreja de Cristo, ela só cresce em meio à perseguição. A igreja de Cristo, ela só cresce quando, aleluia, se levantam os adversários. É neste momento que a igreja de Cristo, ela aparece. Em nome de Jesus, te prepare, porque Deus vai usar você de uma tal forma que você não vai entender, mas é a mão de Deus que faz todas essas coisas. Você crê? Então abre a tua boca aí e dá um brado de glória. Naquele momento, oh glória, eu estou sentindo a presença dele aqui. Naquele momento então, aleluia, eles estão ali executando e fazendo a obra, e os adversários que se infiltraram viram que não tinha como, eles queriam uma brecha, porque quando Tobias diz que se levantando somente uma raposa é astúcia, a raposa ela entra de uma tal forma que ela vem, invade, sai e ninguém vê. Foi isso que ele quis dizer, através de uma astúcia, de um detalhe, nós vamos acabar com este povo, mas em nome de Jesus, este povo é lavado, remido, purificado e coberto pelo sangue do Cordeiro. Acredita nisso, creia nisso, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida, aleluia. Então, aleluia, o inimigo agora, ele vem para tentar barrar. No capítulo de número 5, ele toma algumas medidas, aleluia. No capítulo de número 6, e é aqui que eu quero deixar para os irmãos, no capítulo de número 6, é que Neemias, aleluia, no versículo de número,
aleluia, glória a Deus, no versículo de número 14 em diante, que diz assim: lembra-te, meu Deus, aleluia, de Tobias e de Sanbalates, no tocante em suas obras e também na profetisa. Pai, acabou-se, pois, o muro aos 25 dias, aleluia, e 52 dias, sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que estavam em volta de nós, e decaíram pelos seus próprios conceitos, porque reconheceu que Deus fizera esta obra. Os adversários reconheceu que a obra não era de Neemias, não era do povo, a obra era de Deus. E quando a obra ela é de Deus, ninguém pode parar. Então creia nesta palavra, creia nesta mensagem. É tempo, aleluia, de você buscar mesmo, de você orar mesmo, fazer que nem Neemias. Está acontecendo a situação no mundo, não é para você ficar se lamentando e chorando. Tem que buscar, tem que orar, tem que jejuar, tem que descer na presença dele e saber que o rei vai ouvir a tua oração. Então creia nessa noite, acredite nessa noite, porque nós somos salvos pela graça, mas não foi de graça. Assim, em nome de Jesus, que Deus abençoe todos. Fique com esta palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, amém.